Boa tarde a todos, meu nome é Matheus Silveira da Silva e eu vou apresentar um vídeo sobre as imperfeições cristalinas propostas pela matéria de Ciência e Tecnologia dos Materiais da Universidade de São Francisco, no campo de Bragança Paulista. Bom, quando a gente fala sobre imperfeições cristalinas, a gente logo pensa que é algo ruim, né? Imperfeições relacionadas a algo ruim. Mas a gente vai perceber que nos três tipos que eu vou falar sobre as imperfeições, não é bem assim que acontece. O primeiro delas é a substitucional. Quando a gente fala sobre substitucional, é a substituição. Então, a substituição de um átomo da rede, que aqui ilustrado pelas bolinhas azuis, é como se a gente trocasse uma bolinha azul pela bolinha vermelha. E como pode acontecer isso? É só quando os raios atômicos foram semelhantes, a estrutura cristalina é a mesma, eletronegatividade próximas e a valência a mesma ou maior, né? Então, quando a gente acaba ocasionando essa substituição, que muitas das vezes pode ajudar a fortificar, né, a resistência da rede, na rede atômica, né, na rede de átomos. O segundo tipo são as vacâncias. A vacância é esse espaço vazio aqui, ó, que ocasiona pela falta de um átomo. Então, a ausência de um átomo ocorre no processo de difusão e pelas vibrações atômicas. Então, a temperatura, a pressão, tudo isso pode ocasionar. E aí, eu queria trocar aqui para a caneta. Vocês podem perceber que acaba ocorrendo essa distorção, que essas moléculas, esses átomos, desculpa, acabam, né, tentando ocupar esse espaço que acaba ficando vazio aqui, né? Então ocorre uma difusão, distorção na rede atômica. Quando a gente passa para cá, eu nem vou preciso trocar, vou continuar com esse com o lápis mesmo. A gente tem os intersticiais, os interstícios, que são esses espaços vazios que ocorrem entre as células. Vocês podem perceber aqui, ó, que ficam aqui, esses espaços vazios. Esses espaços vazios já são, não tem efeito, né, na rede, porque são os espaços que acabam sobrando quando tem a junção desses átomos, né? Mas aí ocorre que alguns átomos extras entram, né, nesses espaços vazios, que são átomos que têm um, um raio atômico menor, né? Um raio atômico menor. E aí tem raio atômico menor, mas nem sempre eles vão ficar aqui dentro e não vão fazer e não vão causar distorções. Pode ser que alguns átomos sejam maiores. Aí acontece a distorção que esses átomos eles vão, né, serem empurrados para o lado de fora, né? E como que acontece, né, pela distorção quando entra e a solidificação dos cristais. E agora deixa eu trocar aqui rapidinho. E um exemplo são as ligas metálicas. Tudo isso que a gente falou agora sobre a substituição, a vacância, os espaços ocupados, né, por átomos, que são os interstícios, são caracterizados de impurezas. Então, as impurezas chamadas de elementos de ligas são intencionalmente colocadas com finalidades. Então, são intencionalmente colocadas, são intencionalmente ocasionadas para algum trabalho específico com o material, ou a fragilização dele, ou a fortificação dele. No exemplo das ligas metálicas, podem ocorrer o aumento à resistência mecânica, o aumento à resistência à corrosão, ou o aumento à condutividade. E eu coloquei aqui por onde começar. É muito importante a gente saber as estruturas, né? Então, três estruturas simples abordadas primeiramente na matéria são a CS, que é a cúbica simples, a CFC, cúbica de face centrada,
a CCC, cúbica de corpo centrado. Vocês vão perceber que ao procurar as estruturas, tem várias estruturas hexagonais. Então, todas elas vão ter defeitos. E aí vamos ter os defeitos pontuais, os defeitos lineares, e os defeitos planos ou interfaciais, e por último os defeitos volumétricos. Bom, essas são as referências, espero que vocês tenham gostado. Essas duas primeiras referências são relacionadas são relacionadas aos tipos de imperfeições. E o último é um vídeo no YouTube que fala sobre as estruturas moleculares. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado.